Olá, Deus abençoe a todos da comunidade evangélica Amigos de Jesus. Espero que esteja tudo bem com todos. Quero dividir uma porção da palavra contigo neste domingo e creio que será uma bênção muito grande esse aprendizado para você e para mim. Tem me trazido muita alegria nos últimos dias a respeito do livro de Jó, a respeito da vida de Jó. E creio que vamos aprender muito, embora não dê para ler todos os livros, mas vamos nos ater no livro do capítulo 1. Antes de ler Jó 1, eu quero convidar você a abrir Salmos de número 20. Por que eu vou ler Salmos de número 20? Esses dias, caminhando aqui em volta da minha casa, onde eu moro, eu notei que um motoqueiro, ao passar por mim, quebrou a corrente da moto dele, fez um barulho muito grande e ele ficou muito nervoso com a situação. Ele começou a chutar a moto, começou a falar palavrões até que eu não conhecia. Começou, ao chutar a moto, criticar o governo, falou até da esposa dele, da mulher dele. E à medida que eu dava a volta, são 500 metros cada volta, passando por ele, ele ainda estava chutando a moto. Isso me chamou a atenção para estar ministrando essa palavra para nós. Salmos 20, versículo 7, tradução King James, diz assim: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós, da comunidade evangélica Amigos de Jesus, confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. O que mais me chamou a atenção dele chutar a moto, eu fiquei pensando assim, provavelmente ele confiou nessa moto, ele confiou em quem fez a revisão na moto, provavelmente ele confiou na marca da moto. O que ele não esperava é que a moto fosse quebrar a corrente da moto. Precisou vir outra pessoa para socorrer ele, pegar inclusive o alimento que ele ia entregar para poder levar. E aí você deve ter uma ideia do transtorno que trouxe a ele. Esse versículo diz que é comum as pessoas confiarem em carros, em cavalos. Provavelmente ele não professava a mesma fé que nós, porque ele estava falando muito palavrão, estava xingando muito. Eu até me lembrei da situação de Balaão, quando chutava a jumenta, lá em Números 22, 28. E a jumenta virou para Balaão e disse: o que eu fiz para você estar me chutando? Eu estava quase que vendo essa moto falar com esse motoqueiro e dizer: o que eu fiz para você me chutar? Porque tinha lugares da moto que ele chutava que até amassava. Ele perdeu a paciência com a situação, com o inesperado. O que eu quero dizer com isso inicialmente é que essa pandemia também tirou a paciência de muitas pessoas. Pessoas que nos escrevem pedindo oração, e é comum ouvir reclamações de marido que chuta a esposa, que chuta filhos, esposas que dissolveram seus casamentos nessa pandemia porque não aguentou a pressão. Muita gente nervosa, estressada,
porque não teve em quem confiar durante a pandemia, a não ser nos noticiários, no que a mídia falou. Eles não têm a quem se apegar. Eles não têm um Deus. Quando digo um Deus verdadeiro, eles adoram um Deus falso. Por isso eles chutam literalmente, na gíria, como diz, chuta o balde. Não aguenta a pressão. Há uma expressão popular que diz paciência de Jó. Nós usamos muitas vezes quando estamos dirigindo um carro e falamos, nossa, é preciso ter paciência de Jó para aguentar esse trânsito. É paciência de Jó, muita paciência de Jó. É preciso paciência de Jó para aguentar essa sogra. É preciso paciência de Jó para aguentar esses netos, esses filhos, essa esposa, esse marido. É preciso ter paciência de Jó para aguentar esse chefe. Essa expressão popular faz parte do nosso dia a dia. Aliás, Jó, como sabemos e conhecemos, é um personagem da Bíblia. Jó significa hostilizado, perseguido. Nós temos 66 livros na Bíblia. E um deles é o livro de Jó, que fica depois do livro de Esther, antes dos livros de Salmos. Fica quase no meio da Bíblia. Porque, na verdade, o meio da Bíblia fica no Salmo 118, versículo 8, que diz, melhor é refugiar-se junto ao Senhor do que depositar qualquer confiança na humanidade. Outras traduções diz, é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Talvez você que me ouve neste momento da comunidade evangélica Amigos de Jesus ou outra pessoa que está navegando neste site da comunidade esteja passando por problemas difíceis. Muitos encaram a pandemia como um grande problema, um problema muito difícil, mas para quem tem a idade que eu tenho, de 68 anos, já passou por coisas, talvez até piores. Eu mesmo já passei por coisas piores do que a pandemia. O que nós precisamos fazer neste momento e em qualquer outro que surgir, porque surgirão outros momentos, outras situações, e talvez mais difíceis do que essa, o que precisamos fazer é confiar em Deus. A Bíblia fala de muitas pessoas que confiaram em Deus, e Jó foi uma delas. Jó confiou em Deus. Jó é o nosso exemplo aqui, a qual eu quero despertar você para uma coisa que está me incomodando. Ao ler Jó, ao ver a vida de Jó, eu fiquei pensando, desde que o mundo foi feito, será que não houve outras histórias mais empolgantes, mais interessantes, mais cativantes do que a história de Jó? Sem sombra de dúvida que houve. Se não uma, se não centenas. Agora, por que Deus deixou que o livro de Jó ficasse registrado na Bíblia, fazendo parte de um dos 66 livros? Com certeza é para nos ensinar,
e mostrar que em época de pandemia e qualquer época difícil, o melhor a fazer é confiar em Deus. Se você puder manter a sua Bíblia aberta no livro de Jó, eu vou começar pelo versículo 1, para sabermos quem é Jó. Jó 1:1 diz assim: havia um homem na terra de Uz, e seu nome era Jó. Ele era um ser humano bom, honesto e justo. Amava respeitosamente a Deus e evitava praticar o que era mal. Este era Jó. Jó, na verdade, ele sofreu muito, pois o diabo ele tirou tudo que ele tinha, justamente para desafiar a fé dele. Mas Jó sempre confiou em Deus. Eu não sei nesse momento o que está acontecendo com você. Se você está enfrentando alguma crise, alguma provação na área financeira, quem sabe com muitas dívidas, sem condições de assumir até mesmo o seu aluguel, ou as contas básicas como o convênio médico. Eu não sei se o seu problema é espiritual, você não está conseguindo dormir direito, você tem tido insônias, pensamentos ruins, ataques do inimigo 24 horas contra a sua vida, e você sabe que são problemas espirituais. Eu não sei se o seu problema é emocional, se o seu relacionamento está abalado, se você anda triste porque você não é correspondido com a pessoa que você ama. Eu não sei se o seu problema é físico, se você está doente, estressado, se você sente dores que você não compreende, que elas são emocionais. Eu não sei qual é o seu problema. Na verdade, o pastor que acompanha e vela pela sua alma, provavelmente, se você tem diálogo com ele, sabe dos seus problemas, acompanha em oração, acompanha em aconselhamento. Mas eu, particularmente, não sei, porque não convivo diretamente com você. Mas o que sabemos é que nesta pandemia, muitas pessoas perderam o emprego, bens materiais, alguns membros da família. Minha esposa mesmo perdeu o irmão dela, morreu por Covid. Eu mesmo não soube nem como lidar com a situação, porque tamanho foi o sofrimento da minha esposa quando ela recebeu a notícia de que o irmão dela havia morrido. Foi uma notícia inesperada. Eu precisei pedir ajuda para o pastor Ricardo. O pastor Ricardo falou com a minha esposa por telefone, acalentou o coração dela, trouxe palavras de Deus para a vida dela. E essa pandemia fez muita gente perder muita coisa. Muitos estão doentes até hoje, alguns até hospitalizados. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Você que me ouve da comunidade evangélica Amigos de Jesus. Busque força em Deus. Confie em Deus. Nós não precisamos de autoajuda, e sim da ajuda do alto. Raciocine comigo, meu irmão. Use de toda a sua inteligência para entender o que eu vou te falar.
Eu sou um missionário itinerante que prega o evangelho há 23 anos. Sempre preguei, a média de 4 vezes por semana, a 5 vezes por semana, num total de 20 vezes por mês, 240 por ano. E qual o meio da minha sobrevivência se eu vivo pela fé? É ir pregar numa igreja, contar com a sensibilidade daquele pastor que me recebe, para que ele ouça a voz de Deus e semeia no meu ministério. Ele semeando no meu ministério, ele me dá uma oferta voluntária. Os irmãos na saída levam o meu material, DVDs, livros e tudo que eu tenho no momento. Eu não vendo o material. Eles me dão uma oferta voluntária e o material fica à disposição para eles pegarem gratuitamente para aquele que se prontifica a ser um mantenedor naquele momento. Alguns até prosseguem, continuam sendo mantenedores. Então eu vivo disso, financeiramente. Minha dependência de Deus, eu confio em Deus no trabalho que faço, mas o financeiro não vem de um trabalho circular. Na pandemia, irmão, que eu fiquei 18 meses em casa, quase 2 anos, da onde viria esse dinheiro? Como que eu iria pagar? Só entre convênio médico e parcela de carro, quase R$2.000. Como que eu iria comer? Mas sabe, irmão, eu estou dizendo isso para a honra e glória do nosso Deus. Esse testemunho é importante, eu quero que você entenda. Eu nunca, em momento nenhum, desde março de 2020 até o presente momento, me preocupei com essa parte financeira. Eu apenas confiei em Deus. Eu fui dar conta, meu irmão, do que estava acontecendo na minha vida depois de 6 meses. Depois de 6 meses que eu fui observar, parei para pensar como que eu poderia estar dando na minha igreja a mesma oferta, o mesmo dízimo, tendo dinheiro no bolso e no banco, se eu não estava trabalhando, se eu não estava no campo pregando, viajando. Deus levantou mantenedores daqui, de lá, de outro lugar, e o dinheiro foi surgindo no banco porque Deus tocou no coração dessas pessoas. E eu me mantive até hoje da mesma forma que venho me mantendo desde 1998. O que eu tive que fazer? Apenas confiar em Deus. Você orou, missionário, você se ungiu com óleo, você pediu a Deus, olha, irmão, não. Eu agi normalmente. Caminhava, comia, dormia, lia meus livros, escrevia minhas mensagens, pregava online, agia normalmente. A minha confiança não diminuiu ou aumentou por causa da pandemia. Eu continuei sendo a mesma pessoa. Continuei confiando em Deus. Você entende o que eu estou dizendo? O maior segredo disso tudo é confiar em Deus. Porque nós ainda estamos sofrendo por causa dessa pandemia. Entenda. Também não foi diferente com a vida de Jó. Jó perdeu todos os seus filhos. Quando falo todos, são 10. 7 homens e 3 mulheres. Ele perdeu seus bens,
perdeu a saúde porque saiu ferida pelo corpo todo, mas Jó não pecou, não blasfemou e nem colocou a culpa em Deus. Ah, essa pandemia. Ah, esse Deus que não cuida de mim. Não, não, isso é errado. Isso é duvidar do caráter de Deus. Jó confiou em Deus. O versículo 21, para você que manteve o livro de Jó aberto no capítulo 1, versículo 21, Jó 1, 21 diz assim: nu deixei o ventre da minha mãe, e nu partirei da terra. E Yahvé deu, e Yahvé o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que é isso, meu irmão? Outra tradução diz: Deus me deu, Deus tirou, louvado seja Deus. Como pode um homem perder 10 filhos, perder seus bens, perder sua saúde e dizer: Deus me deu, Deus tirou, louvado seja Deus? Sabe o que é isso? Isso só pode vir da boca de um homem, de uma pessoa que confia em Deus. Jó não era uma pessoa comum. Jó não era um mau ouvinte, um mau praticante da palavra. Jó não era um cristão meia boca. Ele era íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Esse é um dos segredos para um cristão ter sucesso em sua vida. Confiar em Deus. A pessoa que é íntegra, reta, temente a Deus e desvia-se do mal, ele confia em Deus. Tanto que Jó não vivia os problemas que nós vivemos. Ele era o homem mais rico do Oriente na sua época. Ele não tinha problema com gás, água, luz. Ele não ficava assim: será que subiu o preço do gás? Quanto que veio esse mês a luz, a conta de luz? Olha, tem que pagar amanhã a água, senão vão cortar. Jó não ficava no mercado: olha, não, pera um pouquinho, não passa toda a mercadoria. A hora que der 70, para. Quanto deu? 65? Mais esse aqui dá 67? Para, não passa mais nada. Ele não fazia isso no mercado. Não estornava mercadoria, porque ele não tinha problema financeiro. Agora dobre a sua atenção. Jó passou por uma crise no seu íntimo, familiar e financeiro, porque o diabo teve inveja dele. O diabo teve inveja dele. Põe uma coisa na tua cabeça: qual demônio não teria inveja? Qual demônio não teria inveja de uma pessoa boa? Qual demônio não teria inveja de uma pessoa honesta? Qual demônio não teria inveja de uma pessoa justa? Qual demônio não teria inveja de uma pessoa que ama a Deus? Qual demônio não teria inveja de uma pessoa que se desvia do mal? Meu irmão, minha irmã da comunidade evangélica Amigos de Jesus, Jó soube passar por esta crise. Presta atenção, nós estamos vivendo uma pandemia. Estamos vivendo uma grande crise. Jó soube passar pelaquela crise dele. Suas atitudes demonstraram que ele confiava em Deus. Nossas atitudes, meu irmão, minha irmã, definirão o tempo da nossa crise. Nossas atitudes definirão o tempo que nós vamos ficar no deserto. Nossas atitudes definirão o tempo que nós vamos ficar sofrendo. Se é 1 mês, 2 meses, 3 meses, tudo isso depende de nós. Há pessoas que ainda estão de luto. Eu respeito, mas nós precisamos entender uma coisa: vai ficar de luto até quando? Daqui 40 anos você vai conversar com essa pessoa que está parada no mesmo lugar, não está fazendo mais nada. E você vai conversar com ela, ela vai falar: ai, eu estou de luto, que eu perdi fulano, beltrano, cicrano, pessoa que eu amava.
Mas você perdeu quando? Eu perdi na pandemia 40 anos atrás. 40 anos atrás? Irmão, é momento de sair do luto, virar a página e continuar a vida. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para termos vida e vida em abundância. Nós precisamos viver essa vida abundante. Se você acha que foi fácil, pergunta para Jesus se foi fácil para ele. A morte na cruz. Ele também ficou angustiado. Ao ponto de falar com o Pai: Pai, afasta de mim esse cálice, afasta de mim essa situação. E houve resposta de Deus? Não. Deus não respondeu para ele. Ele estava em sofrimento naquele momento. Mas, ele disse: mas, Pai, que seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus nesse momento, meu irmão, é que você não fique a vida eterna vivendo de luto. Você tem que prosseguir, você tem que continuar, você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que cuidar dos seus filhos. Você tem muita coisa para fazer, porque se você ficar de luto parado, quem olhar para você vai ver que você também está morto. Você só está andando, mas você está morto. Saia do luto. Não estou faltando com respeito com a pessoa que se amava. Mas você não pode viver essa vida de luta, essa vida de depressão. Você tem boas lembranças, amém, guarde-as. Mas não viva uma vida de luto. A vida toda. Luto tem limite. Você entende o que eu estou dizendo? Você pode estar vivendo uma vida financeira boa, ou não, independente de sua classe social, independente do seu grau de instrução, independente da sua raça ou cor. Não esqueça de uma coisa, põe isso na tua cabeça. A crise, ela chega para todos. O diabo tem inveja de você, meu irmão. Ele não vai ter inveja de pessoas que andam em pecado, pessoas que andam em adultério, pessoas que se drogam, pessoas que roubam, que matam. Esses já pertencem ao diabo. Essas pessoas já são dele. Então ele não tem inveja dessas pessoas, porque ele tem domínio sobre essas pessoas que andam em pecado. Que não é o seu caso. É por isso que ele tem inveja de você. Ele odeia a sua santidade. O diabo fará de tudo para você não confiar em Deus. Ele vai tentar desviar você da fé. Se necessário, ele vai usar seus amigos, pessoas que você ama. Os 3 amigos de Jó fizeram acusações que deixaram Jó ainda mais angustiado. A mulher de Jó também perdeu os 10 filhos. Ela também estava sofrendo como Jó. Era a esposa dele. Era a mulher que Jó escolheu. Ela estava passando essa dificuldade. E não por isso o diabo não deixou de colocar palavras na boca dela para desanimar Jó. Quando ela disse: amaldiçoe-se Deus e morra. Ela não falou isso porque é uma má esposa. Ao contrário. Foi no momento que o diabo colocou essa palavra na boca dela. O diabo usa qualquer um, pessoa certa ou pessoa errada. O diabo tem inveja de você. O diabo sabia que Jó era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Mesmo assim, ele tentou destruí-lo. Deus falou pessoalmente para Satanás que ele era íntegro, reto, temente a Deus, numa reunião.
que aconteceu no céu. Que na ocasião Deus disse a Satanás: de onde você está vindo? Eu estou vindo, estava dando um giro aí na terra, mas volta. Veja como Satanás é invejoso, como ele tem inveja daquele que tem comunhão com Deus, como ele tem inveja daquele que confia em Deus. Olha o que diz o versículo 9 e o versículo 11, ainda no livro de Jó, capítulo 1. Versículo 9. Será que Jó teme a Deus sem outras intenções? O diabo falando para Deus. Será que não é por interesse próprio que Jó o teme? Versículo 11. Entretanto, estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará e blasfemará diante da tua face. Outras traduções dizem: se tirares tudo que é dele, verás que ele te amaldiçoará sem nenhum respeito. O diabo tem inveja de você. O diabo tem inveja de mim. O diabo tem inveja de nós. E isso não é ruim. O triste é se ele não tivesse inveja de nós. Provaria que nós somos pessoas que faz a vontade dele e não a de Deus. Mas não é o nosso caso. Você que é da comunidade evangélica Amigos de Jesus, entenda, o diabo tem inveja de você porque você tem comunhão com Deus, porque você confia em Deus, porque você ora, você lê as Escrituras, e ele tem inveja de pessoas assim. Nós estamos enfrentando uma crise muito grande desde março de 2020, o planeta está doente fisicamente e espiritualmente. Agora, com crise ou sem crise, nós precisamos confiar em Deus. E por que eu digo isso? Porque o diabo precisa ver que nós amamos e respeitamos a Deus. O diabo precisa ver que nós somos pessoas boas, íntegras e justas. O diabo precisa ver que nós desviamos do mal. O diabo precisa ver que Deus está do nosso lado. O diabo precisa ver que Deus colocou um escudo para nos proteger, para nos guardar. O diabo precisa ver que Deus colocou anjos à nossa disposição. O diabo precisa ver que nós, da comunidade evangélica Amigos de Jesus, confiamos em Deus. Confie em Deus. Confia em Deus. Não fique ansioso por coisa alguma, nem por causa desta pandemia. Apresente suas necessidades a Deus em oração. Confie em Deus. Jesus Cristo disse que o Pai faz o sol brilhar sobre os bons e sobre os maus, e que Ele dá chuvas tanto para os que fazem o bem como para os que fazem o mal. Entenda, a crise ela chega para todos. Ninguém no planeta escapou dessa pandemia. Teve um país, mentira. Quem falou para você mentiu para você. O planeta todo foi atingido por essa pandemia, pela Covid-19. Mas nós que confiamos em Deus, temos esperança mesmo em tempo de crise. Não importa a estratégia do diabo, não importa o que o diabo pensa de nós, não importa se o diabo tem inveja de nós, não importa o que o diabo vai falar de nós para Deus, não importa se o diabo, numa reunião lá no céu, falar mal de nós, não importa isso, importa o que Deus pensa de nós, importa é o que a palavra de Deus diz. Sabe por que devemos confiar em Deus, meu irmão, minha irmã da comunidade evangélica, Amigos de Jesus? Sabe por que nós devemos confiar em Deus? Porque os pensamentos de Deus ao nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal. Sabe por que devemos confiar em Deus?
porque Ele garante que os seus anjos ficarão à nossa volta e nos protegerá do perigo, da crise. Sabe por que devemos confiar em Deus? Porque Ele foi o único Deus na história da humanidade que deu seu próprio Filho para nos salvar. O Deus que servimos, o Deus que amamos, é o único que por amor à humanidade deu seu único Filho para salvar a humanidade. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você conhece algum Deus que fez isso pela humanidade? Jó perdeu sua honra, mas continuou adorando a Deus. Jó sabia que a soberania de Deus era maior do que suas perdas. Confiar em Deus, meu irmão, é uma decisão. É uma decisão. É você quem tem que decidir. Eu não posso decidir por você. É você quem tem que decidir confiar em Deus. Assim como você vai decidir que roupa você vai pôr. Se verde, se amarela, que tênis você vai pôr. Você decide na hora, pega a roupa, coloca e sai para passear ou caminhar. É uma decisão sua confiar em Deus. Essa pandemia, meu irmão, ela nos cansou, cá entre nós, tirou as nossas forças. É distanciamento social, máscara, gel, vacina, tudo necessário, mas cansa. Mas a palavra escrita de Deus diz: os que esperam no Senhor, os que confiam em Deus, renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e caminharão e não se cansarão. Meu irmão, minha irmã, da comunidade evangélica Amigos de Jesus, continue confiando em Deus. Continue confiando em Deus. E o mais Ele fará. Oremos. Senhor Deus, eu quero te agradecer por esse momento especial que tivemos falando da sua palavra, que estivemos falando de Jó, que possamos, Pai, pegar o exemplo de Jó, que possamos, Pai, passar a confiar mais em Ti, que possamos nesse momento de tristeza, de angústia que estamos vivendo no meio dessa pandemia, encontrar forças em Ti, meu Deus. Que a nossa confiança aumente cada vez mais, independente da situação que estamos vivendo. Cremos, Pai, que o Senhor é Deus suficiente para fazer o impossível em nossas vidas. Visita essa vida agora que está me ouvindo, Pai, trazendo conforto, paz e alegria ao coração dessa pessoa. E é no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que eu oro e agradeço. Amém. Louvado seja o teu santo nome. Amém. Foi um tempo muito bom. Curto, mas foi bom. Obrigado. Deus te abençoe, querido.